Bom dia, pessoal. Meu nome é Bianca Nascimento, sou do segundo semestre de Gastronomia da Faculdade Madre Thaís. Estou aqui junto com minha equipe para apresentar o seminário Estudo sobre a Polissemia, Palavras Polissêmicas, Homônimas e Parônimas. Esse seminário foi elaborado pela docente Catiane Lírio Rocha e será apresentado pelas discentes Bianca Nascimento da Silva, Lawane Pereira dos Santos e Vitória Frutuoso da Silva, da disciplina Português Instrumental. No vídeo de hoje, vamos entender um pouquinho sobre o que é a polissemia, o que são palavras polissêmicas, sobre homônimas e parônimas. Bom, o que seria a polissemia? A polissemia, ela se apresenta como a multiplicidade dos sentidos emanente em todas as palavras, possui estrita dependência e tem como resultado a sinonímia. Vamos observar um pouco no exemplo abaixo. Rompeu a roupa no arame farpado. Veja que o sentido do verbo romper aqui nessa frase ganha um sentido de rasgou. O senador rompeu com o governo. O verbo romper nessa frase tem um sentido de brigou ou se desligou do governo. A cavalaria romperá as hostes inimigas. Veja que o sentido do verbo romper ganha um sentido de destroçará, ou seja, irá acabar com as hostes inimigas. Se pararmos para observar, o verbo romper nessa frase ela possui diversos sentidos, mesmo sendo o mesmo verbo. Isso é a polissemia. Um termo polissêmico ele pode apresentar significados distintos de acordo com seu contexto, mas apesar disso ele tem a mesma etimologia e se relaciona em termos de ideia. Vamos verificar nos exemplos abaixo. Quando falamos a palavra manga, ela possui um amplo significado, pois ela pode se referir à parte de um vestuário onde se enfia o braço, por exemplo, uma camisa ou uma blusa, ou o fruto, o próprio fruto da mangueira, a manga. Vamos verificar no exemplo seguinte. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Frase 2. E que tal se você fechasse a boca? Veja que a palavra boca, na primeira frase, está se referindo a um objeto, no caso a garrafa de cerveja, enquanto na frase 2, ela está se referindo à parte de um corpo humano. Veja que é um termo polissêmico, porque apresenta significados distintos, mas tem a mesma etimologia. Vamos entender um pouquinho o que são palavras polissêmicas. Palavras polissêmicas ou vocábulos polissêmicos são palavras que apresentam mais do que um significado. Vejamos nas palavras abaixo. A palavra banco. A palavra banco, ela pode estar se referindo a um banco de uma praça ou instituição banco, uma instituição financeira, Caixa, Bradesco, Itaú. A palavra dama. A palavra dama pode estar se referindo a um jogo de tabuleiro ou a uma mulher, ou uma dama, uma mulher. A palavra astro pode estar se referindo a um corpo celeste ou uma pessoa famosa. Nota, uma cédula de dinheiro ou uma nota musical. Cabeça, parte do corpo ou um líder de um grupo. Boca, como eu expliquei na anterior, pode estar se referindo a uma garrafa ou um objeto ou a parte de um corpo, a boca. Cabo, pode estar se referindo a uma patente militar ou um objeto, cabo de rede, cabo de TV ou um acidente geográfico. Vela. A vela pode estar se referindo ao objeto vela, aquilo que se usa para dar luz quando falta energia, por exemplo, ou a vela de um barco. Aqui vamos observar algumas tirinhas com palavras polissêmicas, algumas situações até mesmo engraçadas. Primeira tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. Veja que a palavra cabeças aqui é um termo polissêmico. O amiguinho pergunta ao outro, e o seu? Ele entende que o outro amiguinho, o pai do outro amiguinho, só tem apenas as cabeças do gado. Então ele responde, o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Verifique então na segunda tirinha. Acorda, Zé Lelê. Rápido, acorda. Veja que o amiguinho que nessa tirinha está caindo, ele está precisando de ajuda. Então, o seu amigo não entende e responde, pra quê? Eu não estou dormindo. Vamos observar aqui nessa terceira tirinha. Sabe jogar damas, meu caro Isaías? Aqui ele está se referindo a um jogo de tabuleiro,
Porém, por ser uma palavra polissêmica, ela possui diversos significados. Então, seu amigo, ele entende certamente sim e joga mulher, porque a palavra damas, ela possui um amplo significado. É a mesma palavra, só que com significado diferente. O que está tomando? Pergunta o amigo nessa tirinha aqui, 4. O amigo responde, chuta, mas para ele adivinhar o sabor do suco. E seu amigo entende de forma diferente e chuta o suco que ele está tomando. Na última tirinha, assim, pega Zé, pega que é sua. O amigo está torcendo para ele pegar o pênalti. Aí o goleiro pega o pênalti e ele comemora. Isso. O goleiro, que é seu amigo, então pega a bola e sai, porque ele entende que a bola do jogo é dele. Então, essas são as palavras polissêmicas. Eles possuem, são palavras que apresentam mais de um significado, como as palavras seguintes. Aqui está a referência do trabalho. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre homônimas, palavras homônimas, que nada mais são do que palavras que se pronunciam do mesmo jeito e do mesmo som, mas que têm o significado diferente. Existem 3 tipos de homônimos: o homônimo perfeito, homófonos e homógrafos. Os homônimos perfeitos são iguais na grafia e iguais na pronúncia, mas têm significados diferentes. Por exemplo, a palavra cedo. Hoje eu consegui sair cedo de casa. O cedo significa com antecedência, antes. A outra frase, cedo sempre no lugar as pessoas grávidas e idosas. Esse segundo exemplo é o verbo de exceder, de ceder. Essa frase com a palavra rio. Vamos tomar banho de rio. Esse rio é de água, que a gente toma banho. Eu rio de suas piadas porque você é hilariante. Esse verbo é do verbo rir, dar risada, gargalhadas. Esse exemplo de apontar. É melhor você apontar tudo que o professor disser. Esse apontar significa de anotar, escrever. Preciso apontar meu lápis. Fazer a ponta com a lapiseira. A última frase, não se deve apontar para os defeitos alheios. Então, para não julgar, esse apontar significa. Os homófonos são iguais na pronúncia e diferentes na grafias e significados diferentes. Um exemplo aí, cela, de cadeia, né, das pessoas que ficam na cadeia, e sela com S, que usa no cavalo. Aí tem esse exemplo aqui interessante. Sessão com S, que é uma sessão de cinema que a gente vai assistir. Com um S e 2 S no são. Aí com S e C cedilha, que é o efeito de repartir. E sessão com C é de ceder, transferir algo para alguém, dar posse. Tem esse exemplo também de 100 com S e 100 com C. 100 com C é o numeral, né? O 100 mesmo. E o 100 com S indica falta, não tem. Mal com U significa o antônimo de bom. E mal com L é o antônimo de bem. Já as palavras homógrafos são iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Aí tem alguns exemplos. Banco de a gente sentar e banco que a gente vai lá sacar dinheiro, essas coisas. Tem velas. Tem as velas do barco e as velas que a gente acende em casa mesmo. Aí, essa palavra aí, sábia, que é a mesma coisa de uma pessoa sábia, que sabe as coisas.
A palavra sabia, que ele sabia algo, ela sabia algo. E sabiá, de pássaro. Esse exemplo também de mas e mas. Mas, que é o adversário, né? E mas, de mal. Tem esse exemplo de molho, que é o molho que usa na comida. E o molho, que é quando a gente se molha na chuva, na água, no rio, na praia. E aqui estão as referências que eu utilizei. Obrigada. Olá, gente. Boa noite. Me chamo Vitória Frutuoso da Silva. Sou do curso de gastronomia do primeiro semestre e eu fiquei com as parônimas para poder explicar para você um pouquinho. Então, gente, o que é parônimas ou palavras parônimas? São palavras que são escritas de forma parecida e são pronunciadas de forma parecida, mas que apresentam um significado muito diferente. E as relações da parônima são estudadas pela semântica. Então, como vocês podem ver aqui, são palavras com escritas e pronúncias semelhantes, mas com significados distintos. Vamos supor, esperto e esperto. Esperto com X significa perito. Esperto com S, inteligente. Serrar com C, fechar. E serrar com S, cortar. Sustar com S, suspender. E suster com S, sustentar. Com S não, com ER no final. E o sustar com AR no final. E pleito, disputa. E preito, homenagem. E os exemplos de parônimos. Aqui vocês podem ver absorver ou absorver. São pronúncias muito iguais, mas com significados muito diferentes. Aqui, tentaremos absorver toda esta água com esponja, sorver. E após a confissão, o padre absorveu todos os fiéis de seus pecados, inocentar. Cavaleiro ou cavalheiro, muito diferente. Todos os cavaleiros que integravam a cavalaria do rei participaram na batalha. Um homem que anda a cavalo, cavaleiro. O cavalheiro, meu marido é um verdadeiro cavalheiro, abre sempre as portas para eu passar. Homem educado e cortês. E aqui também tem uma diferença de emigrar e imigrar. Emigrar é deixar um país, sair da pátria. E imigrar é entrar em um país estrangeiro para nele morar. Existe uma diferença muito que as pessoas confundem bastante. Eu mesmo me confundi às vezes. Emigrar e imigrar. E as palavras parônimas têm uma fonética, um som muito semelhante. A grafia, uma escrita semelhante e significados diferentes. E às vezes as pessoas, como vocês podem ver, elas podem muitas vezes se confundirem com migrar e emigrar. Como vocês podem ver nos exemplos, esses dois exemplos, as pessoas elas podem muito se confundir. E é isso. Obrigada e